Alô, saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu quero me apresentar, me chamo pastor Isaías, me chamo Isaías da Silva Ribeiro, pastor, e estou aqui compondo mais um exército de Cristo que está aí promovendo o crescimento do reino de Deus. E sem mais muitas delongas, quero falar a respeito do objetivo que nós temos neste canal, que é ajudar a propagar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabendo que estamos vivendo num período em que há necessidade de nós investirmos no crescimento do Evangelho de Cristo. Só quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor que diz, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O nosso único compromisso até então, como estava dizendo, é com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É atrair e ajudar todos aqueles que querem crescer no conhecimento de Cristo, que querem avançar no conhecimento do Evangelho de Cristo. O nosso único compromisso é com o Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Então, daqui em diante, todos os vídeos que serão feitos estarão à sua disposição à medida em que forem despertados aqueles que querem realmente compromisso com o Evangelho, sabendo que há um Evangelho hoje muito estranho em nosso meio, tá? Então a nossa luta é justamente nisso. Não sou exclusivista em dizer que só eu tenho a verdade. Pelo contrário, como disse no início, eu venho corroborar, ajuntar e agregar com o exército de Cristo que já existe na mídia e levando a verdade do Evangelho de Cristo. Cada um completando o conhecimento a respeito do Evangelho. Então estou aqui para completar e não dizer que sou exclusivo, que venho trazer uma verdade que só eu tenho. Não. Eu venho simplesmente corroborar e ajudar os meus irmãos em Cristo Jesus e atrair a sua atenção e o seu compromisso. Você que deseja, tem desejado crescer no conhecimento, procurarei compartilhar o conhecimento que eu tenho recebido do Senhor, assim como milhares de outros de servos de Deus no mundo inteiro. Então o meu compromisso é justamente esse. Já de antemão, peço desculpas por algum erro nas gravações, porque estamos começando, mas o intuito do coração é que o Evangelho de Cristo avance. Tá bom? Então você vai ver o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento ao longo do tempo, a qualidade dos vídeos e dos estudos vão melhorando. Tudo para que você seja edificado. Tudo para que a nação brasileira seja edificada. E assim também todos os nossos irmãos que têm sede da palavra, que têm realmente vontade de crescer no Evangelho de Cristo. Então, sem mais delongas, assim, estarei muito feliz em ver que você estará, de alguma forma, ouvindo as mensagens, os estudos que nós estaremos fazendo e ministrando para que o Senhor Jesus seja ricamente conhecido e que você seja edificado de fato pelo Evangelho de Cristo. Porque só o verdadeiro Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, pode edificar a sua vida. Sabendo então, o objetivo é que te ajude a distinguir aquilo que é Evangelho e o que não é o Evangelho. Pois só o verdadeiro Evangelho de Cristo proporciona poder. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Pai, eu te peço, Senhor, neste momento, que este assunto, ó Pai, que é o mais importante de todos, neste estudo, o tema deste estudo é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre.
Eu te peço que o teu Espírito Santo nos conduza, ó Pai, nas Sagradas Escrituras a respeito do Verbo, do Logos de Deus, a razão, ó Deus, e todas as coisas foram criadas por Ele. Que o teu Espírito Santo nos dê direção em cada texto, ó Senhor Deus, em cada ensinamento contido, ó Pai, nas Sagradas Escrituras, Senhor Deus. Eu te peço, ó Pai amado, ó Deus, nos conduza, ó Pai. Esta é a oração que nós a te fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, você que com certeza será alcançado pelo poder impactante da palavra de Deus. Estamos aqui neste estudo a respeito do Logos, do Cristo, o Filho do Deus vivo. Estaremos estudando versículo por versículo de cada capítulo do Evangelho de João. Mas antes de tudo, eu te peço, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê o seu like, ative os sininhos de notificação, para que assim você possa estar usufruindo de toda a riqueza contida neste estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Eu te peço e peço que você abra o seu coração neste instante, em cada texto que nós estaremos lendo. É um estudo realmente para quem deseja aprender e receber a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Não esqueça, por favor, todos os vídeos estarão chegando a você. A prioridade do reino de Deus é que a sua alma seja engrandecida por esta tão grande e excelsa revelação de Deus. Amém? E assim, sem mais delongas, vamos aqui começar o nosso estudo. Estaremos aqui de início no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Antes de tudo, este ensinamento da palavra de Deus estará sendo baseada no que disse no seu livro A Loucura de Deus, do padre Alberto Maggi. Mas também estaremos no decorrer do estudo falando sobre opiniões teológicas e verdades encontradas e ditas através de muitos outros servos de Deus que estarão contribuindo, ou que deixaram, melhor dizendo, a sua contribuição no reino de Deus. Assim então, comecemos. Peço que você, por favor, me acompanhe neste estudo, leia na medida do possível, juntamente comigo, parágrafo por parágrafo deste estudo. Amém? E assim então diz este livro de Alberto Maggi, A Loucura de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa com essa fórmula solene, porém, João não está de acordo e começa o seu evangelho corrigindo a concepção teológica do Gênesis, indicando qual foi o verdadeiro começo. No princípio existia já a palavra. João, capítulo 1, versículo 1. Então aqui ele já faz um paralelo. Ele diz aqui que a revelação, e de fato de João, capítulo 1, versículo 1, ela excede ainda mais a de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Porque Gênesis 1, versículo 1, fala de uma criação antes desse mundo existir. Porém, o Evangelho de João fala do verbo, do próprio Logos, o verbo de Deus que sempre existiu, ou seja, sempre esteve com Deus antes de toda a criação ter vindo à existência. Então ressalta de fato a grandeza excelsa do nosso Deus. Continuando então com a narrativa de Alberto Maggi, que diz: com o termo grego logos usado por João e aqui traduzido por palavra, indica-se o poder da palavra criadora, que devia realizar a obra de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Guiada pela sabedoria divina que existia ainda antes da criação, fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse.
Provérbios capítulo 8, versículo 23. Novamente ressaltando sobre a figura central do livro de João, a pessoa central do livro de João, que é Cristo Jesus, o Senhor. Corroborando então e combatendo, melhor dizendo, o ensino gnóstico, pois o gnosticismo permeava pela igreja do primeiro século. Então João tem este objetivo de combater o gnosticismo, que ensinava que Jesus não era 100% humano, ou outrora não era 100% divino, ou que era 100% divino, mas não podia assumir a forma carnal, pois a matéria ela é inerentemente má, eternamente má, irreconciliável. Então aqui ressalta a grandeza do nosso Deus, combatendo o ensinamento de que Jesus é uma criatura como um anjo. Não. João enfatiza aqui no seu evangelho que Jesus é Deus, pois ele existia antes de toda a criação ser criada. Lembrando, através dele mesmo, do Senhor, o Rei dos Reis, aquele que vive e reina para todo sempre. Continuando então, o Evangelho não ousa apenas corrigir a Escritura, mas também a tradição transmitida pelos pais, segundo a qual com 10 palavras foi criado o mundo. Para o evangelista, o mundo não foi criado pelas 10 palavras. O decálogo de Êxodo 34, versículo 18, expressão da lei, mas por uma só palavra, única revelação da vontade divina. Então aqui ele ressalta a participação do próprio Logos, do próprio Verbo de Deus, do próprio Senhor. Ou seja, ressalta que toda a criação ela foi criada por Cristo Jesus. Não que Gênesis 1, versículo 1 esteja em desacordo. Pelo contrário, a revelação que o Senhor deu ao apóstolo João, ela avançou em todos os níveis para revelar quem é aquele, o Filho de Deus, a expressão visível do Deus invisível. Então o propósito de João é revelar aquele que criou todas as coisas. Ou seja, não foi criada meramente pelas 10 palavras, mas sim pela própria palavra, porque logo significa palavra, razão de Deus. Ou seja, todas as coisas que foram criadas por Ele. E aqui abre-se então um parêntese, ou seja, toda a criação veio a existir por Ele e através dEle. Ou seja, Jesus Cristo, Ele é muito maior e muito mais poderoso do que a mente carnal pode alcançar. O que eu quero dizer com isso? Pensando então que o conhecimento de tudo aquilo que existe neste mundo está avançando a cada momento, sabendo que ao longo da história o homem foi tomando proporção daquilo que hoje é o mundo em que nós vivemos, do sistema solar que nós vemos, e o homem foi tomando conhecimento, aos poucos, de forma até mesmo limitada, sobre o universo que nos envolve, com cada uma de suas galáxias, com cada aos milhares de estrelas que nos envolvem, sabendo a magnitude e a expressão do universo que nós vivemos. Chega-se até a cogitar a possibilidade de existir milhares de outros universos paralelos ao nosso, e sabendo que tudo isso foi criado pelo Logos, por Cristo, o Verbo de Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Paraíso perdido. Com a reivindicação da unicidade da palavra, o Evangelho começa a sua obra iniciando a série de substituições dos pilares da antiga aliança com a figura de Jesus e a sua mensagem. A lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João, capítulo 1, 1:17. Quando se conhece a palavra,
todas as outras palavras perdem a sua força. E as 10 palavras de Moisés, que se baseavam numa relação com Deus fundada na obediência à sua lei, são substituídas por uma nova relação com o Pai, baseada na acolhida do seu amor. Por meio de Jesus, o Pai mostra à humanidade um amor que não nasce da necessidade do homem, mas que o precede. Um amor que será formulado num único mandamento. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim, amai-vos também vós uns aos outros. Esta única palavra que continha e formulava o projeto que Deus tinha acerca da humanidade, antes ainda da criação, ultrapassa qualquer possibilidade de imaginação por parte do homem. E um Deus era a palavra. João 1:1. João afirma que o projeto de Deus consiste em elevar o homem ao mesmo nível de Deus e dar-lhe a condição divina. A importância desse projeto é tal que toda a criação é endereçada ao seu êxito. Tudo foi criado por meio dessa palavra. E sem ela, nada de quanto existe foi feito. Ou seja, aqui há algo maravilhoso, esplêndido e fabuloso. Por quê? Porque ressalta a figura do Logos como o motivo e o meio pelo qual todas as coisas foram criadas, ou seja, por meio dele mesmo. Como disse o apóstolo João aqui no versículo 3, que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que se foi feito se fez. Então é maravilhoso nós relembrarmos, porque isto vem de encontro a muitas escrituras, a muitos outros trechos das Sagradas Escrituras, como disse o apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ainda diz o versículo 17 de Colossenses, capítulo 1, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Eu quero dizer, e o texto está nos revelando, que está aqui diretamente ligado com João, capítulo 1, versículo 3, que ele não é só o Criador de todas as coisas, como disse o apóstolo Paulo, melhor dizendo, à igreja em Colossos, que ele também é o sustentador de todas as coisas que ele mesmo criou. Então, como você diz, meu amigo, que nada dá certo na sua vida, você acha que chegou o ponto final da sua história, você acha que nada vai mais progredir na sua vida, a ênfase que eu quero dar neste estudo é dizer que Jesus é tudo o que falta em sua vida. Até mesmo muitos que fazem parte de muitas religiões estão perdendo a sua esperança, porque a alavanca, o alicerce, a base da vida do homem é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o verdadeiro Evangelho de Cristo revela a grandeza de Cristo e quem Ele é nas Sagradas Escrituras. E ainda diz o autor aos Hebreus, dá licença um pouquinho, estaremos aqui ministrando um pouco e relembrando o que diz aos Hebreus, capítulo 1, aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo.
Ainda diz o versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então é também um objetivo glorioso e maravilhoso de sabermos que todas as vezes que pensamos em parar e desistir, a nossa vida tem que estar alicerçada em Cristo e prestarmos atenção o que as Escrituras dizem a respeito de Cristo. Aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus, o qual sendo a expressão, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, este versículo 3 do capítulo 1 aos Hebreus diz que Jesus é a expressão, é a exata expressão do Deus invisível. E isto corrobora exatamente o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas ainda que o nosso evangelho esteja encoberto, vamos conferir aqui, e se ainda o nosso evangelho esteja encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Aí diz o versículo 4 de 2 Coríntios, capítulo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, Cristo Jesus é a perfeita, eterna e completa imagem do Deus invisível. Ou seja, Deus somente mostra quem Ele é e tudo o que Ele é através de seu Filho, ou seja, Jesus, o Cristo. Então Ele é a perfeita, exata imagem do Deus invisível. Como então Ele pode ser a perfeita e exata imagem do Deus invisível sem ser divino, sem ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Ele tem toda a autoridade e todo o poder. Como disse Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É por isso que Cristo tem todo o poder, apesar de ser, além dessa compreensão que temos, de ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, totalmente distinto do Pai e do Espírito Santo. Ele, em essência, é completamente Deus, porque só Ele pode transmitir o que Deus é, ou quem Deus é. Então é algo que estremece as nossas estruturas e nos faz reconhecer toda a autoridade que há na palavra de Deus. Então, todas as vezes que falamos do Senhor Jesus Cristo, combatendo todas essas palavras blasfemas a respeito de Cristo, falando de Cristo de forma vexatória, falando até de forma zombeteira, em se referir ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, eles cometem uma loucura que nem os demônios ousam fazer. Porque Ele é Deus, é o Senhor, Ele tem toda a vida na palma de suas mãos. Então é algo que nos leva a engrandecer e desperta-nos a que nós venhamos a ter temor do Senhor. Porque Ele é Pai, mas Ele também é o Senhor. Então, falando a respeito disto aqui, ainda quero dizer que além, baseado ainda no que diz João, capítulo 1, versículo 3, devemos sempre nos lembrar que Cristo Jesus não é somente o Criador, o sustentador de tudo o que Ele mesmo criou para glorificar ao Senhor, ao Pai, mas Ele também é o endereço no qual todas as coisas que Ele mesmo criou
retornarão a Ele. Como diz aos Efésios, capítulo 1, versículo 10. Peço a você, por favor, que me acompanhe. Abra a palavra de Deus, se possível, aos Efésios, já que é um estudo bíblico, nós devemos estar sempre centralizados no que diz as Sagradas Escrituras a respeito de nosso Senhor. Que diz o versículo da palavra do Senhor aos Efésios, capítulo 1, versículo 10. Concernente a Cristo ser o endereço de todas as coisas que Ele mesmo criou, como agora há pouco eu acabei de dizer. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, todas as coisas que Cristo mesmo criou, ou seja, todas as coisas que foram criadas por intermédio de Cristo, e sendo Ele a razão de tudo isto existir, de toda a criação, visível e invisível, ter vindo a existir, Ele também é o endereço no qual todas estas coisas retornarão. Todas as coisas, como diz aos Efésios, Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 10, nos fala a respeito disso. Que todas as coisas, em algumas traduções disse, convergirão em Cristo, retornarão a Cristo. Então todo homem que teme a Deus deveria estremecer diante de tão grande revelação. Continuemos então. A criação, portanto, não é um rival com o qual o homem deve continuamente lutar, adversário que deve subjugar e dominar. Gênesis 1, 28. Mas um precioso aliado com o qual colaborar no processo que levará à plena realização da humanidade. Para João, a narrativa da criação do livro do Gênesis 1:3, não é a descrição de um paraíso perdido, mas a profecia do mundo que será para cuja construção o homem é chamado a colaborar. João 5:17. Não há que lamentar uma condição irremediavelmente perdida, mas trabalhar ativamente para realizar aquela plenitude a qual o homem e a criação são juntos chamados, porque a própria criação espera com impaciência a manifestação do verdadeiro rosto dos filhos de Deus, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 19. Em uma outra tradução, que é a que a maioria dos evangélicos aqui no Brasil, a maioria dos cristãos, tanto católicos quanto evangélicos e de outras religiões, tem conhecimento desta palavra, que está em Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 21. Porque toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ainda diz o versículo 19 e 20 antes. Porque toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, como diz o versículo 22 de Romanos, que não está ali na referência a qual aparece aqui. Mas venhamos então a meditar no que diz estes 3 versículos. Por favor, peço que você acompanhe. Porque é de tamanha relevância estas referências, não há como se entender a palavra de Deus sem que haja dedicação e leitura e estudo minucioso das Sagradas Escrituras. Como diz então o texto que eu acabei de dizer,
porque a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Diz aqui o versículo 20 agora, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, a criação espera esta manifestação dos filhos de Deus. O que é a manifestação dos filhos de Deus? É a ressurreição dos santos, cujos seus corpos descansam no pó da terra, estão no pó da terra. Então, a natureza está ansiosamente aguardando este tão grande momento da volta de Cristo e a ressurreição dos mortos, para que de fato seja liberta daquela maldição que Adão trouxe por intermédio de Adão, melhor dizendo, a todos os seres humanos, que ele foi o que trouxe o pecado a toda a humanidade. Então tudo isto será remediado, a criação será restaurada, toda a criação aguarda este momento tão sublime e tão glorioso. Continuando então, pelo cumprimento do projeto de Deus sobre a humanidade, será Jesus, a palavra se fez carne. Como diz João, capítulo 1, versículo 14. Diz então o versículo na íntegra: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A condição divina do Cristo não será seu privilégio exclusivo, Filipenses 2,6, mas acolhendo Jesus como modelo da própria existência, todo homem poderá nascer de Deus pelo dom do Espírito e tornar-se também ele seu filho. A todos aqueles que o acolheram, deu a capacidade de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Então, continuando aqui o nosso estudo, como disse um dos pais da igreja, como Atanásio, o Verbo de Deus se fez homem para que nós nos tornássemos Deus. Pela compreensão que estes homens de tantos séculos atrás compreendiam o Evangelho de João, porque o seu foco era Cristo Jesus. O entendimento, o objetivo era conhecer a respeito de Cristo Jesus. Pulando aqui outra parte. Com Jesus, Deus habita entre os homens, armou a sua tenda entre nós. João 1,14. A tenda de Deus, o santuário, onde o Senhor habitava no meio dos homens e manifestava a sua glória, como diz em Êxodo 40, 34 ao 35, é agora um homem que podemos escutar, ver e tocar, como diz 1 de João 1,1. Com isso, o evangelista anuncia a eliminação do templo e de qualquer outro lugar sagrado. É de suma importância nós refletirmos no que diz o Evangelho de João, capítulo 4, por favor, peço que você, na medida do possível, acompanhe, medite, reflite nesses textos. Do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. É uma passagem bem conhecida. Que nos diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Voltando ao versículo 21 e enfatizando, que diz: disse-lhe Jesus, mulher, creio, e a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, Jesus não está interessado em nenhum endereço físico aqui nesta terra. Não há nenhum lugar específico de Deus mais aqui nesta terra. Não é mais em Jerusalém o lugar que se deve adorar, porque o lugar em que nós devemos adorar ao Senhor é em espírito e em verdade. Isto só foi possível com a sua morte lá na cruz. Então é por isso que nós entendemos o que disse o Senhor a Moisés, como ficou registrado em Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e 35. Que ele mandou que construísse o tabernáculo sagrado, através do qual Deus se manifestaria e revelaria a sua vontade a Israel. Então ninguém nunca prestou atenção, pelo menos eu nunca tinha notado isso, mas até há pouco tempo agora venho refletindo sobre esta tão grande revelação. Ou seja, aquele tabernáculo ao qual Deus deu as medidas a Moisés para que fosse construído, já simbolizava a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquele tabernáculo era um protótipo, era somente um protótipo do verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo eterno, o tabernáculo vivo, que é Cristo Jesus o Senhor. Assim, mas é uma revelação que excede, porque ninguém poderia entrar naquele tabernáculo, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, no lugar santíssimo. Só que agora o verdadeiro tabernáculo, ele está aberto, ele está a estender o convite a toda a humanidade a habitar neste tabernáculo. Quem é o tabernáculo hoje? Que está entre nós, se move dentro de nós, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o grandioso e verdadeiro tabernáculo. Ou seja, Ele é o nosso templo. Ele é o nosso templo, a nossa morada eterna. Então é por isso que nós estamos aqui a meditar nesta tão grande palavra. Então nunca mais leia o Evangelho de João e dissocie de Êxodo capítulo 40, 34 ao 35, principalmente esta passagem de João capítulo 4, versículo 20 ao 24. Entenda, e eu quero enfatizar bem isto: Jesus é o nosso tabernáculo, e nós habitamos nele, e ele habita no coração de todo filho de Deus, que crê na palavra de Deus, que crê na sua missão, que alcançou toda a humanidade lá na cruz do Calvário. Passando aqui então a outro parágrafo. Jesus será o novo santuário, Apocalipse 21, 22. E como a velha tenda do Êxodo caminhará junto com o seu povo. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, o que diz lá? Sabemos, eu creio que todos os crentes sabem este texto de có e salteado. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perdão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos refletir então o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Abram, confiram, porque este é um estudo muito profundo que fala a respeito da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo divino.
Apocalipse 21. Versículo 22, que nos diz: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. Veja, Cristo é o nosso templo, Ele é o nosso tabernáculo. Vejam que Apocalipse 21, 22 está diretamente ligado com os textos que nós lemos acima, de João capítulo 4, versículo 20 em diante, e também Êxodo, que nós avistamos acima agora há pouco. O Deus de Jesus é profundamente humano. Quanto mais o homem se humaniza, mais acolhe o divino que já está nele. Olha que mensagem profunda. Eu quero que você repita comigo esta frase, este texto. O Deus de Jesus é profundamente humano. Quanto mais o homem se humaniza, mais acolhe o divino que já está nele. Para encontrar e conhecer a Deus, não é necessário ir a um lugar especial, mas entrar na esfera do amor. Se nem todos podem ou querem ter acesso ao templo, a todos é possível acolher rituais religiosos, mas sim a essência do cristianismo, que é o amor de Deus, e que Ele demonstrou o seu amor lá na cruz do Calvário, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele demonstrou todo o conceito religioso, todo o cristianismo. A base do cristianismo é o amor de Deus, é a mensagem da cruz. Esta teologia se afasta absolutamente da teologia do judaísmo, que havia traçado um abismo intransponível entre a absoluta santidade de Deus e a miséria do homem, considerado um verme. Homem, esse verme, o ser humano, essa larva, Jó 25, versículo 6, ou uma nubidade. Os homens são todos terra e cinza. O Altíssimo era apresentado extremamente distante e inacessível pela teologia rabínica no sétimo céu. E de acordo com os cálculos rabínicos, a distância entre o céu e o outro correspondia a 500 anos de viagem. Por isso, acreditava-se que Deus estivesse longe do homem, a distância correspondente a uma viagem de 30.500 anos. Praticamente inalcançável. Então esta era uma teologia desta forma que os antigos teólogos rabinos do judaísmo acreditavam e ensinavam assim. Então nós sabemos que a revelação de João é um Deus próximo, um Deus que quer comunhão com o ser humano, que quer comunhão com o homem, que quer que o homem se arrependa de seus pecados e viva eternamente com ele. A impossibilidade de um homem se aproximar de um Deus sempre mais distante era constantemente alimentada pela imagem de um Senhor profundamente pessimista em relação ao homem e à própria criação. Um Deus que, desgostoso da criação, não hesita exterminar todo ser que havia na terra, com os homens, os animais domésticos, os répteis e as aves do céu. A desconfiança do Criador para com a sua própria criação, e assim expressa no Salmo 14. Yahvé do céu se inclina sobre os homens para ver se existe um sábio, se há um que busque a Deus. Todos se desviaram, todos corruptos, ninguém mais pratica o bem, sequer um, nenhum sequer. Como diz Salmos 14, do 2 ao 4. Estamos aqui terminando esta parte. Então, encerrando aqui, o desânimo de Deus, na realidade, outra coisa não é senão
projeção do ceticismo dos homens em relação a seus próprios semelhantes. E sabemos que tudo isto foi remediado lá na cruz do Calvário. A intenção de Deus não é esta relação de servo e senhor, mas de pai e filho, como já foi falado acima. Isto seria impossível, esta comunhão com o Pai, voltando um pouquinho acima, porque não havia nenhum justo sequer sobre a face da terra. Todos haviam se extraviado. Só havia uma forma: enviar o próprio Filho de Deus, enviar a sua perfeita imagem de sua pessoa, enviar o seu único Filho, para nos redimir de toda esta maldição ao qual nós estávamos envoltos, que era os nossos pecados. Poder do pecado este que já foi aniquilado por Cristo lá na cruz do Calvário. Então, como não havia nenhum justo, Ele enviou o justo, o Filho de Deus, para que todos nós fôssemos feitos a sua justiça. Como diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Dessa forma, o apóstolo Paulo deixou registrado aos irmãos da cidade de Corinto, falando a respeito desta grande e tão grande revelação. Ou seja, todos estes, incluindo nós todos, que éramos na verdade injustos, fomos tornados justos pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continuaremos então, a partir deste ponto, na próxima vez em que nós estaremos enviando, o mais breve possível, a continuação de outro vídeo, para assim o Senhor continuar falando aos nossos corações e à sua alma também. E que você continue sendo grandiosamente abençoado pelo nosso Senhor e Salvador. Amém.